E agora chegou o momento da gente fazer um giro pelas principais manchetes dos jornais brasileiros nesta segunda-feira. A gente tem aqui a manchete do jornal O Globo, que estampa na capa a tentativa de soldados ucranianos e militares estrangeiros de evitar a invasão russa à capital ucraniana, a cidade de Kiev. A publicação destaca as ruas vazias e a presença de corpos pelo chão, algo lamentável, infelizmente, que continua, né? Nós já estamos chegando à terceira semana desses conflitos e as notícias, infelizmente, são de mal a pior, né? Não há um entendimento, não há uma negociação, ainda que exista um impacto financeiro à Rússia, a moeda desvalorizada, sanções de outros países, ainda assim os ataques, né, continuam acontecendo à Ucrânia. O que é pior que nessa situação, nessa reportagem, inclusive, do Globo, enfatiza o ataque não, a invasão de pessoas a mercados em busca de alimentação, alguns sendo punidos, inclusive, pelos soldados ucranianos, pelos que fizeram de uma maneira sem qualquer dignidade. Um cenário realmente de guerra. Na guerra não existe dignidade, não dá para falar em dignidade num cenário de guerra, viu? E ainda falando sobre o conflito na Ucrânia, o Estadão destaca a destruição de uma base na fronteira com a Polônia, que era utilizada como centro de treinamento de militares estrangeiros. A ação que matou 35 pessoas e deixou 134 feridas é o ataque mais próximo já feito a um território pertencente à OTAN. Apesar da tragédia, um representante do parlamento russo sinalizou avanços nas negociações para um possível acordo com o governo ucraniano. São notícias que a gente vem ouvindo, né? A guerra de narrativas. Muitos da imprensa estão usando esse termo, mas um fala daqui, outro fala dali. Ah, não, a gente vai sentar, vai conversar, e na prática a gente não vê isso acontecendo. E o que é a OTAN? É uma organização militar que envolve vários países que participavam da União Soviética, né? E eles são organizados militarmente juntos, esses países. A Ucrânia não faz parte. Inclusive, esse teria sido um dos motivos para a Rússia começar os ataques. Essa proximidade da Ucrânia à OTAN. E um ataque tão próximo e afetando os militares da OTAN pode resultar numa reação, o que seria algo com uma dimensão muito maior e com a possibilidade de prejudicar o mundo inteiro de uma dimensão maior ainda. Olha, a gente tem um destaque também do jornal Folha de São Paulo, que fala sobre um estudo do governo paulista, estudo que aponta que um número elevado de mortes pela Covid-19 está entre os não vacinados. O número de óbitos desse público é de 322 casos por 100 mil habitantes, contra apenas 13 entre os imunizados. É uma estatística importante, né? De Bastante. 332 para 13, né? Para 13 ou 12? Para 13. Para 13. É importante. Esse estudo foi realizado entre os meses de dezembro e fevereiro e aponta uma taxa de mortes de 26 vezes maior que entre as pessoas vacinadas. Ou seja, é 26 vezes maior as chances de alguém morrer de Covid sem a vacina do que daqueles que estão vacinados. Isso parece já muito óbvio, né? Até para as pessoas que são negacionistas em relação à vacina, a gente está num cenário completamente diferente do que já vivemos. Acabamos de passar pela terceira onda da Covid-19 aqui no Amazonas, com uma outra variante altamente contagiosa e não tão agressiva. E um dos motivos, a vacinação. Esse avanço de vacinação que já atinge na nossa capital 99% na primeira dose do público vacinável. E por aqui já temos a recomendação, inclusive, para as prefeituras amazonenses que, se quiserem dispensar a utilização das máscaras nos ambientes livres, né, ao ar livre, já podem fazê-lo, viu? Agora tem uma notícia curiosa, notícia positiva, que vem do jornal baiano O Correio, que destaca a falta de crianças disponíveis para adoção no estado. Geralmente a notícia é o contrário, né? Muita criança e pouca gente para adotar. Exatamente. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, atualmente há apenas 130 crianças à espera de um lar contra 956 pretendentes na Bahia. Para o Conselho, o desequilíbrio entre o número de crianças e famílias
está relacionado ao perfil escolhido pelos interessados, né? As preferências das pessoas que querem adotar, nem sempre essas preferências estão de acordo com as crianças que precisam de adoção, sobretudo as que já têm um pouco mais de idade ou aquelas que estão nos abrigos e que possuem irmãos e a indicação é que exatamente. fiquem juntas. A bem verdade é que a maior parte dos pais que querem adotar bebês, né? E o processo para adoção de bebê é um processo bem burocrático. Por quê? Quando há uma negligência com o bebê, um abandono ou qualquer coisa do tipo, ele vai para um abrigo. Mas os pais têm até 1 ano para desistir de abandonar a criança. Então, ela não pode ser indicada para adoção durante esse período, salvo algumas raríssimas exceções. Quando existe crianças abandonadas, irmãos, a recomendação é que sejam adotados juntos. E aí fica mais difícil e a criança vai crescendo, e à medida que vai crescendo, vai perdendo essa chance. E aí tem um cenário também de que muitas pessoas querem escolher crianças brancas, bebês, e sem nenhum problema de deficiência ou histórico de violência. E nesse cenário, se limita muito a quantidade de crianças que podem ser adotadas e há esse congestionamento de fila de pais que fazem exigências muito específicas, então está sobrando pai, está faltando criança, apesar das crianças que estão lá para serem adotadas. Mais de 100 aguardando adoção, mais de 900 querendo adotar, então existe esse descompasso aí, viu? Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.